Vamos ao nosso tema de hoje. Vocês estão animados hoje aqui, hein? Precisava ter trocado de mensagem, pegar aquelas outras. Como lidar com expectativas frustradas? A frustração, para quem quer uma definição maior, frustração é desapontamento, frustração é decepção, frustração é desencantamento. E a frustração, ela gera desgosto, ela gera desilusão, ela gera insatisfação. Frustração, ela é um sentimento que enfrentamos quando as nossas expectativas são quebradas. Quando alguma coisa que você esperava não saiu da maneira como você esperava. E esse sentimento, ele pode ser gerado até por coisas muito simples na nossa vida. Uma nota baixa num curso pode te gerar uma frustração. Mas também pode vir por situações bem mais complexas, como, por exemplo, o fim de um relacionamento. Qualquer separação, principalmente na questão de casamento, qualquer divórcio é frustrante, porque ninguém casa para divorciar, não é? Então, qualquer pessoa que passou por uma situação de quebra de expectativa, aquilo gera uma certa frustração. E quando nós criamos expectativas sobre alguém, sobre uma situação, e ela não é atendida, frustração. Quando a gente percebe que alguns amigos, por exemplo, não estavam dispostos a te ajudar no momento em que você realmente precisou, aquilo gera frustração, porque você não esperava que fosse daquela maneira. Quando estamos frustrados, ela gera também alguns sinais na vida da gente. Gera, por exemplo, na questão física, você fica sem energia, porque a frustração, ela te consome. Sabe quando você... Vamos falar de celular, que todo mundo entende hoje, não é? Então, sabe quando daqui a pouco o seu celular está descarregando direto a bateria? E você fala, olha, tem alguma coisa que está ligada aqui nele, que está puxando a bateria o tempo todo. E aí a única solução que você tem é desligar e ligar ele novamente, para ver se você mata aquele programa que está consumindo toda a sua bateria. Pois é, o que acontece com a frustração é como se tivesse esse programinha ligado aqui atrás da gente. E está puxando todas as nossas energias, gerando até mesmo fisicamente, cansaço físico. Algumas situações chegam ao ponto de perder o apetite e até causar insônia. E você, assim, simplesmente, aquilo está sugando tudo que poderia trazer uma recomposição para você. Na área psicológica, dá aquela sensação de desesperança. Ou seja, você não consegue... Esperança é você sempre olhar para o futuro, né? Desesperança. Você não consegue ver mais nada para frente. Você também tem uma certa decepção, tristeza. E algumas vezes chega até o ponto da raiva mesmo. Da raiva. Porque às vezes a decepção é tão grande que você chega assim e pede, Deus, me dá sabedoria. Porque se o Senhor me der força, eu estouro a cara do indivíduo. Não é? Então... pode chegar até mesmo à agressividade em alguns pontos, sim. Sem contar que joga nossa autoestima lá para baixo, a gente fica se sentindo mal e, como consequência final, um estresse muito forte ou talvez até uma certa depressão. A maior decepção ou a maior frustração que uma pessoa pode ter não é essa que eu ainda citei, é uma outra. É aquela quando nós nos decepcionamos com a gente mesmo. Porque quando tem alguém que te decepcionou, você tem um objeto ao qual execrar, ao qual você joga a culpa. Mas e quando é você? Você se decepcionou com você. Você fala, eu não deveria ter feito isso, eu fiz, e eu estraguei a minha vida, fui eu que fiz isso. Aí a coisa fica pior. Mas... a Bíblia nos ensina sobre isso também. Um irmão muito querido nas Escrituras Sagradas, alguém bem conhecido nas Escrituras Sagradas, tinha um incômodo em sua vida, e aquilo o incomodava tanto,
que ele chamava aquilo que nós não sabemos o que é, a gente apenas supõe o que seja, mas aquilo, entre aspas, que estava na vida dele, ele usa a seguinte expressão: é como você ter um espinho na carne. Sabe quando você tem uma, como dizia meu pai, uma ferpa que entra debaixo da unha, não é? Sabe quando você tem aquela coisa que entrou ali e você não consegue tirar? Aquela dorzinha, e às vezes, sabe quando a cutícula inflama? Principalmente, a mulher não passa muito por isso, o homem que passa, né? Porque a gente tem mania de cortar assim, né? É homem, tá bom, aí faz aquela ferida, e aquilo vai te incomodando o tempo todo. Você está ótimo, você veio da academia, você está saradão, e aquele dedinho está acabando com você. Pois bem, um espinho na carne que Paulo cita que ele tinha, era algo que o incomodava. Ele não diz o que é, mas era algo que o incomodava, ao ponto dele pedir para Deus diversas vezes. Eu acho até interessante que Paulo tinha uma relação com Deus tão legal, que ele pedia para Deus e Deus atendia. E tem esse momento, ele fala: eu pedi 3 vezes. Quer dizer, é muito, né? Porque eu falo com Deus e está tudo resolvido entre nós. Eu vou ler o texto para vocês. 2 Coríntios 12, de 7 a 10, ele fala assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. É interessante essa primeira frase, que ele mostra que teve, mais adiante ele entende a causa do porquê ele estava passando por aquilo. Continuando: foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Ele falou: é que nem o diabo me atormentando. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Nós vamos aprender como é que Paulo tira essa lição aqui. Mas podemos estar abençoados em diversas áreas da nossa vida. Nossa família está bem, vida financeira está boa, profissionalmente você está crescendo, mas podemos ter assim uma decepção secreta devido a uma expectativa frustrada que ninguém conhece, e aquilo vai nos perturbando, vai nos incomodando. Isso faz parte da vida, porque a nossa vida ela é cheia de contradições. O sábio de Eclesiastes, por exemplo, olha a análise que ele faz. Veja só, Eclesiastes 9:11. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol: os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. É interessante notar, pessoas crescem do nosso lado e a gente não. Pior ainda, quando você ensina algo para alguém, aquele alguém aprendeu com você, vai lá e ganha muito dinheiro, fica rico e você não. Frustrante, frustrante. Há frustrações na vida da gente que Deus não remove. Você viu ali no caso de Paulo. Ou até ele demora para fazer, e é nessas horas que você precisa confiar em Deus e saber o seguinte, que Deus sabe o que é melhor para você. É que a gente quer dirigir a nossa vida dentro da nossa perspectiva, do que nós achamos que é o melhor. A boa notícia é que Deus pode fazer essas coisas ruins contribuírem para algo muito bom ao nosso favor. Por isso, não deixe que as contradições da vida te deixem amargo e faça com que você desista dos seus sonhos. Paulo apóstolo, ele tinha essa frustração, essa expectativa na vida dele frustrada, alguma coisa que não deu certo, que ele esperava que saísse e não saiu da vida dele.
e ele não contava para ninguém, doía na alma com certeza, é como um espinho enfiado na carne. E ele chega ao ponto de pedir para Deus 3 vezes para remover, e Deus não faz isso dizendo: Paulo, a minha graça que eu dei para você já é suficiente, o meu poder vai se aperfeiçoar nessa sua fraqueza. Por isso, se você tem pedido para Deus algo, para Deus mudar algo na sua vida, às vezes é na saúde, que é o provável caso aqui de Paulo, mas é só provável, talvez nas finanças, talvez pedindo para mudar algo nos relacionamentos, e Deus ainda não mudou aquilo, eu não estou dizendo para você desistir de pedir isso para Deus, mas o que eu quero te dizer é que enquanto Deus não muda isso, que isso não roube a sua alegria de viver, não deixe isso amargar a sua vida. Não permita que essas expectativas frustradas, esse espinho na carne, deixe você sofrendo ou estrague os seus sonhos para a vida. Porque a graça de Deus que já tem na sua vida, ela é suficiente para realizar o que precisa ser realizado na sua vida. O que eu quero te mostrar é que você já recebeu de Deus tudo o que você precisa para viver para esse momento. Mesmo que nada mude no seu redor, mesmo que seu cônjuge não mude, mesmo que a situação financeira não mude, é hora da gente olhar assim para Deus e dizer: Deus, eu vou cumprir o que eu tenho que cumprir, ser o que eu preciso ser nesse tempo, tudo que eu preciso é da Tua graça na minha vida, e isso eu já tenho. É fazer isso. Então, não fique focado na frustração. Se Paulo ficasse focado nos porquês da vida, ele não teria concluído o seu destino, o seu chamado, aquele que ele foi chamado para ser. E eu e você estamos aqui hoje, e eu sei, é pela obra de Deus? Sim. É obra de Jesus? Sim. Mas cá entre nós, gente, vamos dar honra a quem merece honra. Muito de que você está aqui hoje convertido tem a ver com esse camarada Paulo. Porque foi ele porque os judeus que estavam convertidos ali, estavam com o evangelho só para judeu. Foi Paulo que falou: não temos que evangelizar quem não é judeu. Tem que ir para outros povos, outras nações. E ele sai, ele deu a vida inteira dele em cima disso. E porque ele fez isso, o evangelho veio, cresceu e chegou até nós aqui. Agora, ele tinha um espinho na carne. Ele tinha um problema. Agora, ele não deixou que esse problema parasse a vida dele. Fé é confiar em Deus, mesmo quando a vida não faz sentido. Para Paulo era assim: não faz sentido isso daqui, eu ter essa coisa. Porque assim, se o problema dele, no caso, fosse o problema físico, vamos colocar aqui. É muito provável que Paulo tinha problema nas vistas. Sofreu um apedrejamento, pedras atiraram sobre ele, danificou suas vistas. Eu suponho isso baseado no que ele fala na carta aos Gálatas. Inclusive ele fala: olha, com que grandes letras eu escrevi e tal. Parece que ele tinha esse problema. Agora, imagina um homem que era tremendamente usado em cura divina, vendo um monte de gente sendo curado, e ele não. Como assim? Ele orava por todo mundo era curado, ele não. E aquilo o atrapalhava, provavelmente lhe dava talvez grandes enxaquecas, dores de cabeça. Ele devia sofrer de tudo isso. Uma pedrada que você leva, né, já é assim. Agora imagina ser apedrejado, para ser morto, né, que foi o que fizeram com ele. Imagina quanto que esse homem não tinha de sequelas de tudo isso. Agora, ele não deixava que isso o parasse. Talvez um de nós falaria: bom, nunca mais vou viajar, nunca mais vou sair. Não foi o que Paulo fez. Ele contradisse tudo isso. Ele falou: eu tenho um chamado na minha vida, eu tenho uma missão a ser feita, e se Deus não me curou é porque dá para eu ir sem ser curado mesmo. É isso. Então, meu querido, os caminhos de Deus, eles são sempre melhores do que o nosso. Lembra disso. Ele é o oleiro, você é o barro. A gente tem que se lembrar disso. É Ele quem nos molda. E se você ver, tem outros grandes heróis na Bíblia que passam por situações assim. Um deles era Moisés. Moisés, por exemplo, ele tinha muita dificuldade com a sua fala. E imagina, ele teria que marcar uma audiência com o faraó. E não tenta pensar o que é marcar uma audiência para ir falar com um faraó. Você está falando do líder da maior potência do mundo da época.
um homem amedrontador que se julgava ser um Deus e que todo mundo o venerava. E você vai desafiá-lo. Imagina isso. Qualquer uma pessoa pensaria, vou sair de lá morto, não é? E Moisés teria que falar com ele, um detalhezinho, ele podia te matar por qualquer coisa. Se você gaguejasse na frente dele e falar, tira esse cara daqui e mata, porque me encheu. Seria assim. Agora, Moisés, alguns dizem que ele tinha gagueira, eu não sei se é isso. Eu sei que ele tinha dificuldade de falar. Talvez aquela pessoa que trava em público, ou talvez aquela pessoa que, olha, se eu for falar em público, eu desmaio, né? Sei lá, qual era o problema de Moisés, nós não sabemos também. Mas olha aqui, Êxodo 4:10 diz assim, disse, porém, Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo, não consigo falar bem. O que é que Deus fez, então? Moisés, comece a falar bem. Não! Deus falou fazer o seguinte, teu irmão Arão vai com você, ele fala bem, pronto. Vai lá, cochicha para Arão e o Arão fala. Deus não removeu essa dificuldade de Moisés. Era como se Deus dissesse assim, Moisés, se eu precisasse remover essa sua frustração para que você precisasse realizar o seu propósito na sua vida, eu faria. Mas não precisa. Então, querido, guarda isso daqui, ó. Se você está pedindo para Deus remover alguma coisa de sua vida, e Ele ainda não removeu, é porque isso não é um empecilho para o que Deus quer realizar através de você. Amém? Amém? É isso. Deus colocou a sua glória em vasos de barro. E a gente sempre pensa em vaso de barro como fragilidade, mas vaso de barro é vaso torto. Não estou falando desses vasos industriais. Estou falando daquele manualmente mesmo sendo feito. Ele sempre sai tortinho. Sempre sai com um defeito ou outro. Segundo aos Coríntios 4:7 diz isso. Olha, é Paulo dizendo. Ele está falando dele. Mas temos esse tesouro, essa bênção de Deus, esse chamado de Deus, essa glória de Deus, em vasos de barro. Para mostrar que esse poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Ponto. Ponto. Acabou. Algum de vocês aqui, quando, principalmente na fase de adolescência, queria mudar alguma coisa no seu corpo? Vamos lá. Ó, cor dos olhos, cabelo, boca, beiço, nariz, cor de pele, dedão do pé. Vamos lá, quem? Eu sou um. Tem uns aí que se jogava bonitão, né? Tá bom. Os que não levantaram a mão, estão com sono agora, nem levantaram. Mas não, era bonitão, gostava do jeito que eu era mesmo. Ah, tá bom. Cada um tem aí as suas crises, né? Eu não tenho problema de falar com a minha. Eu tinha um monte. Uma delas era meu cabelo. Meu Deus do céu. Né? Hoje não tem muito aqui para mostrar, mas, gente, meus apelidos de criança eram rupiadinho, isso e aquilo. Por quê? Meu irmão parece um índio de cabelo. Minha mãe parecia uma índiazinha de cabelo liso. Aí eu nasço desse jeito aqui. Sabe os Minions roxinho? Esse aí. E aí, quando vai chegando na adolescência, aquele negócio, vai para a escola, gosta de uma menina, o que você faz? O que eu fazia? Assaltava da minha irmã um negócio que ela comprava chamado Neutrox. Vocês usaram isso daí, né? Aquilo alisava tudo. Mas me fizeram tudo. Falaram para mim, não, tem que passar parafina no cabelo, né? Dormir de touca, né? Não, e um detalhe, touca feita com meia fina, aquelas que você enfia aqui assim, ó. Deus amado, tu entende por que eu sou corintiano, mano? Ó. Se você me visse dormindo, você falava, certo, né? Agora, todos nós sempre pedimos, às vezes, queríamos mudar alguma coisa assim na nossa vida, mas às vezes as coisas que nós queremos mudar têm a ver com outras áreas nossas, né?
Imperfeições, pode ser imperfeições físicas, pode ser também coisas da alma. Mas quer ver, sobre imperfeição física, na Bíblia Sagrada tem vários caras assim. Por exemplo, Paulo, problemas na vista. Timóteo, tinha problema no estômago. Moisés, o problema dele era na fala. O profeta Eliseu, o problema era o cabelo, na verdade a falta de cabelo. O Epafrodito, ele tinha um corpo muito fraco e sofria de fraqueza ou estresse, a gente não sabe, mas ele vivia doente. Então, nenhum deles, esse é o importante, nenhum deles deixou de cumprir o seu destino, o seu propósito. Nenhum deles. Porque se aquilo fosse um empecilho, Deus removeria. Como não era, Deus estava dizendo para eles o que ele disse para Paulo, e está dizendo isso para mim e para você hoje. Minha graça te basta. Você tem toda a graça da minha vida que você precisa, da tua vida que você precisa. Você tem da minha graça sobre a tua vida, tudo que você precisa para você realizar o que você tem que realizar. Meu irmão, não deixe que isto roube a sua alegria de viver. Quando for a hora de Deus remover isso da sua vida, Deus o fará. Amém? Então, enquanto isso não acontece, entra nessa graça. Chega para Deus e fala assim para Deus, Deus, minha vida está nas tuas mãos. O Senhor sabe o que eu quero. O Senhor conhece os meus sonhos. O Senhor sabe o que me incomoda. Eu posso não entender, pode não fazer sentido, mas Deus, eu confio no Senhor, eu confio. Você não precisa colocar a sua vida em espera, ou sabe igual o computador, em modo espera, né? Só porque você teve uma expectativa frustrada. Você não precisa. Você já tem tudo o que precisa para realizar o que Deus tem para você. Mais tarde, Paulo descobriu o que aquele espinho na carne estava provocando nele. Aquilo estava produzindo algo nele, mas ele só percebeu isso quando ele continuou fazendo aquilo que Deus tinha dado para ele fazer. Então, quando ele percebeu o seguinte, dessa maneira ele provou para ele mesmo que ele não iria parar de correr a corrida da vida dele, ele não iria parar de fazer o que ele tinha que fazer, só porque as coisas não estavam saindo da maneira como ele queria. É nesse tempo que Deus está trabalhando no nosso caráter. Nesses momentos da vida, Deus está usando isso para desenvolver o nosso caráter. Há determinadas habilidades, há determinadas qualidades da nossa vida que elas só são desenvolvidas sob pressão. Tem alguma coisa lá dentro de você boa que Deus colocou, mas não sai para fora, só vai sair para fora sob pressão. Qualquer pessoa que pratica exercício sabe que você precisa jogar pressão sobre os seus músculos para eles crescerem. É isso que vai despertá-los, vai fazê-los crescer. Da mesma maneira, a sua fé, ela só é desenvolvida, ela passa por um crescimento rápido quando ela está sob pressão, debaixo do peso da aflição. Lá em Isaías, o profeta dá a seguinte palavra para nós, 48:10 de Isaías diz, veja, eu refinei você, eu o provei na fornalha da aflição. Então, você não vai ser promovido, e aqui em qualquer área da vida, sem preparação. Seus dons, o que você faz, eles conseguem te levar até um nível da sua vida. Mas se você não tem um caráter preparado, uma habilidade certa já desenvolvida, você não dura muito tempo ali. Então você precisa passar por isso. Deus quer te dar crescimento na vida. Mas para você assumir algo importante, talvez algo muito maior do que você tem hoje, você precisa estar preparado, com um caráter preparado para assumir esse posto novo na sua vida. Senão você não vai durar muito tempo nesse cargo novo. Para isso você precisa desse caráter transformado e preparado. E o seu caráter está sendo trabalhado por Deus quando você atravessa esses tempos de dificuldade. Então, é aqui que está a beleza da coisa. Se enquanto você pede para Deus, para mudar essa
decepção, de uma expectativa frustrada, se enquanto você está pedindo para isso, para Deus, que não é errado pedir para Deus para mudar isso em você, pode pedir, mas enquanto você está pedindo, você não desiste dos seus sonhos, você não desiste da obra que Deus deu para você fazer na sua vida, mesmo que aquilo que você está pedindo, aquilo não venha mudar, nesse tempo você está sendo mudado. Seu caráter está sendo mais trabalhado por Deus. E você vai sair do outro lado um pouco melhor. Agora você entende, no mundo passais por aflição. Então, é nesse momento que a gente passa por essas coisas que somos transformados. O seu caráter é muito mais importante do que o seu talento e suas habilidades. Porque a pessoa pode ter um talento magnífico, mas se não tem um caráter forte, ela cai. Então é esse caráter, essa fortaleza interior que vai te sustentar em momentos assim. Então a questão agora não é se você pode confiar em Deus, mas olha o que eu vou te perguntar. Deus pode confiar em você? É uma boa pergunta. Deus pode confiar em você? Lembra daquela expressão, quem é fiel no pouco é fiel no muito? Se você for fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Então, é nesse momento que a gente percebe, assim, você vai passar no teste, você vai ficar firme com Deus, mesmo com essa expectativa frustrada, não resolvida. Olha a minha pergunta. Se eu fosse só um pregador positivista, eu diria, fica ali, fica firme, meu irmão, Deus vai tirar isso da sua vida. Não, estou dizendo o seguinte, se Deus não tirar, você vai continuar o mesmo? Você vai ficar a mesma pessoa diante de Deus? Se isso que você quer tanto que muda na tua vida, e Deus falar, não, eu não vou mudar, você vai falar, então não vou te servir mais. É isso que você vai fazer? Ou você vai falar, não, eu vou continuar sendo a mesma pessoa. Eu vou fazer o que o Senhor espera de mim. Porque se você... somente se você é fiel no deserto, é que dá para você entrar para a terra prometida. Lembra dessa figura bíblica? Então, muitas vezes nós estamos dando o melhor de nós e não estamos vendo o crescimento. Mas é exatamente nesse tempo que Deus está assim mexendo dentro de você. Então, meu querido, continue com esse espírito de excelência. Dê sempre o seu melhor. Faça sempre o seu melhor. Continue sendo bom para as outras pessoas, mesmo que elas não sejam boas com você. Continue sendo bom para as outras pessoas e dando o melhor no que você faz. Muitas pessoas, elas deixam que essa expectativa frustrada faça com que elas desistam dos sonhos, ficam amarguradas, mas você precisa se lembrar de uma coisa, isso tudo é um teste. E se você se mantiver firme, aí você vai chegar onde você precisa chegar. Aí você não vai morrer no deserto, aí você vai entrar na terra prometida. Eu preciso contar a história aqui de 3 pessoas, muito rápido aqui. Em Gênesis 29, tem 3 personagens que aparecem ali. Jacó, Raquel e Lia. E todos os 3 tinham essas expectativas frustradas na vida. O primeiro deles, Jacó. Jacó teve uma expectativa muito frustrada. Ele se apaixona por uma menina e amava de coração a Raquel, mas acertou algo com o sogro, que ele tem que pagar o dote, como ele não tinha dinheiro, então eu vou trabalhar de graça para você, para pagar isso. Trabalha 7 anos, haja amor. E aí o sogro chega e fala, não, depois dos 7 anos, você vai ter que casar com a mais velha, porque aqui, na nossa cultura, a mais velha tem que casar primeiro. Então ele se casa com uma mulher que ele não ama, e aí trabalhou mais 7 anos para poder ter esta mulher dele agora. É uma situação de poligamia, mas isso é coisa da cultura lá da época. Mas era um homem frustrado. Ok, e Raquel? Raquel tinha uma outra frustração. Ela era amada pelo marido, mas ela não podia ter filhos. E naquela cultura, a mulher não ter filho era vergonhoso. E assim, como o marido dela tinha 2 esposas, né? A outra, um filho atrás do outro, e ela nada.
Era uma frustração imensa que ela tinha. E uma pouco falada, mas talvez a mais digna de dó seria a Lia. Como assim ser casada com um homem? Foi comprada, né, por um homem, ser casado com ele, sabendo que ele não te ama, que ele ama outra. E ela, dando filhos para ele, para lhe dar alegria, uma situação bem machista, não é? Mas era assim. Mas você tem 3 frustrados aqui. E assim como Jacó, como Raquel e como Lia, pode ser que tenham coisas na sua vida que te frustrem, coisas que ainda Deus não removeu da sua vida, mas você precisa ter uma mente bem firmada e não deixar que isso venha azedar a sua vida. Faça o que você puder fazer e confie que Deus vai fazer aquilo que você não pode. Minha irmã, falo com você que talvez passou por uma situação parecida com a de Raquel. Você deveria chegar para Deus e falar: Deus, ainda que eu nunca venha ter um filho, eu não vou ficar amarga com a vida. Não vou deixar isso amargar minha vida. Ou você, meu irmão, que tem pedido algo para Deus para mudar e fala: mesmo que eu não consiga aquilo que eu estou pedindo, eu não vou desistir da vida, não vou desistir de viver o melhor. E às vezes a nossa frustração vem por comparação. Então é hora de você dizer assim: olha, se eu vir alguém melhor do que eu, ou mais bonito do que eu, ou mais rico do que eu, ou até mais talentoso do que eu não vou ficar com inveja, não vou ficar com ciúme, eu vou ficar em paz com quem eu sou e ponto final. É isso. Então, quando você fica em paz, não tentando descobrir por que a tal pessoa pode ter filho e você não, ou por que aquela pessoa é mais bonita, ou por que aquele cara conseguiu crescer financeiramente, está bem pra caramba e eu não, meu querido, deixa para lá, não tente entender, porque você não vai conseguir. Mas, se você permanecer em paz, isso vai ativar sua fé em Deus. E Deus vai remover o que precisa ser removido. Ele fará o que precisará ser feito. Ele vai mudar aquilo que precisa ser mudado. Amém. É isso que Deus vai fazer na vida da gente. Eu vou terminar e eu quero te dizer algo aqui. Há coisas na vida da gente que, mesmo que a gente peça e Deus não mude essas coisas na vida da gente, elas não devem parar. Esse é o resumo da mensagem aqui. Elas não devem parar a vida da gente. Por quê? Porque é nesse momento que Deus está aqui, trabalhando a vida da gente, trabalhando o coração da gente, trabalhando a nossa maneira de ser. Ou até mesmo o seguinte, pode ser até mesmo que Deus queira te usar exatamente com o defeito que você tem, defeito que você acha que é defeito, né? Com a falta de capacidade que você acha que é falta de capacidade. Talvez Deus queira trabalhar com você dessa maneira. Você não precisa mudar para poder realizar algo. É isso que Deus quer dizer com o meu poder vai se aperfeiçoar, é na sua fraqueza. É aí que Deus vai fazer isso com você. Então, algumas pessoas se sentem minimizadas, porque talvez ela não tenha o nível social que ela precisaria ter para resolver tal coisa. Eu me lembro, falando rapidamente aqui com vocês, eu me lembro alguns anos atrás, eu estava trabalhando com algumas empresas e eu tinha um sistema de trabalho que eu tinha bolado para algumas empresas, para otimização de trabalho na empresa, de fluxo de trabalho, e eu fui convidado exatamente por um grande empresário para bater um papo com ele. E quando eu cheguei lá, eu tinha um carro muito simples, eu tinha um Fiestinha simplinho, né? 1.0, sabe aquela coisinha simples, né? E vamos embora. Quando eu
cheguei lá no lugar, né, me identifiquei na portaria, assim, sua vaga em tal lugar. Quando eu fui estacionar, gente, tinha uma Mercedes do lado de cá, e do lado de cá um carro que eu não sei nem a marca. E era exatamente com quem eu ia ter reunião. Quando eu vi aquilo, que eu fui para a reunião, eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Esses caras vão olhar para mim e falar, espera um pouquinho, é você que vai me ensinar como ficar rico? Eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Tudo bem, é aqui mesmo que eu vou, é isso aqui que eu vou fazer. Sentei lá com eles na reunião, dei algumas ideias, mostrei algumas coisas que poderíamos fazer. Os caras amaram, o cara falou, isso é bom demais, tá, vamos, fechamos o negócio ali mesmo, foi muito bom o negócio fechado, ótimo tal. Ele falou, maravilha, vamos almoçar juntos para a gente comemorar isso? Eu na hora assim, rapaz, eu não consigo agora, não dá, não dá para eu ir agora, tal, eu preciso sair rápido, se se importa, eu preciso realmente sair rápido e tudo mais. Eles pediram de sair rápido para ele não ver meu carro. Foi para isso que eu saí rápido. E naquele dia eu saí de lá com fome, parei no McDonald's e estava comendo McDonald's. Né? Tá. Mas eu continuo tendo amizade com esse pessoal até hoje. Né? Alguns deles até vêm aqui na Carisma, frequentam aqui de tempo em tempo. Mas eu vejo assim, como eu fui tolo em ter achado que aquilo poderia limitar aquilo que eu poderia ensinar para eles ali. Então, seja quem você é, seja autêntico, não tenha medo não deixe seu nível social te minimizar, não deixe seu nível de escolaridade você ser diminuído porque você, não tenho a formação que fulano tem, e daí? Faça o que Deus chamou você para fazer. Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios, Deus usa coisas simples para confundir esses que se julgam os tais. Esse é o nosso Deus. Deus vai nos usar com defeito ou sem defeito, com cabelo ruim ou sem cabelo ruim, não interessa, tá? Você não precisa... aliás, está outra prova aí. Com cabelo ruim ou não, eu casei com mulher bonita, tá? Ponto. Graças a Deus ela tinha problema nas vistas. Pronto. Então, você não precisa mudar coisas na sua vida, você precisa ser autêntico, aquele que Deus chamou você para ser. Amém? Vamos ficar em pé, eu tenho mais algo para te contar antes da gente terminar. Olha essa frase, não permita que a sua expectativa frustrada destrua a beleza da sua vida. Amém? Não deixe que essas expectativas afastem você do seu destino. Porque se Deus não remover, continue fazendo o que você sabe fazer e precisa fazer e siga seu caminho. Não tente entender os porquês, porque isso pode deixar teu coração amargo. Não deixe seu coração ficar amargo. Deus vai mudar aquilo que precisa ser mudado. O que precisa ser removido, Ele vai remover. Mas o que não precisa, meu querido, não é isso que vai acontecer. João 13, versículo 7, é o último texto que eu quero ler, diz assim, Jesus respondeu, agora você não entende o que eu estou fazendo, porém mais tarde vai entender. Eu vou repetir, Jesus falando comigo e com você. Agora você não entende por que você está passando tudo isso e por que eu estou quieto. Né? Deus dizendo assim para você. Você não entende o que eu estou fazendo, porém, mais tarde você vai entender. Eu acho que a maioria de nós aqui entende muito bem o que Deus está dizendo nisso aqui. Geralmente a perspectiva nossa vem depois do acontecimento. Né? Vem depois da experiência. É muito mais fácil olhar para trás na vida e dizer, era isso que estava acontecendo. Agora eu entendi a lição. E foi bom que isso acontecesse. É interessante, foi bom eu ter passado por isso. Normalmente a gente não entende quando está acontecendo no durante. Mas Deus está dizendo isso para a gente. Você não entende agora, mas mais tarde você vai entender. E quando você entender, você vai levantar as mãos para os céus e vai falar, Deus, muito obrigado. Você vai cantar, Deus cuida de mim. Você vai saber disso, que Deus estava cuidando de você o tempo todo. Amém? Vamos orar juntos nesse momento. Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor está cuidando de nós.
Eu te agradeço porque o Senhor tem cuidado da nossa vida, da nossa história. Eu te agradeço, Senhor, porque a história de cada irmão aqui, de cada irmã, tem a sua peculiaridade. Cada irmão aqui, cada irmã, sabe a frustração que carrega. Sabe das coisas que está descontente com sua vida, que queria mudar e não consegue. Mas não deixe esse meu irmão e minha irmã perder a perspectiva da vida. Não deixe-os se perder, de deixar de fazer o que o Senhor os chamou para fazer e para ser. Querido Deus, abençoa o teu povo, Senhor. Que cada irmão e cada irmã saia daqui hoje confortado de saber que há um Deus que cuida de sua vida. Um Deus que é Pai, que nos abraça, que nos carrega no colo quando a gente não percebe a vida. Senhor, guarda o teu povo. Que cada irmão e cada irmã se sinta aqui incentivado a continuar lutando e fazendo o que tem que fazer. Mais tarde nós vamos entender tudo isso que o Senhor teve aqui para nós. Em nome de Jesus. Que a boa mão do Senhor esteja sobre o teu povo e guarde o teu povo durante essa semana. Em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, é o nosso Deus. Ele é bom. Ele é bom. Ele é maravilhoso. Por tudo que Ele faz na nossa vida.